Que bom adorar a Deus, né? Eu espero muito que você, na sua casa, esteja adorando a Deus conosco. É tão bom podermos adorar ao Senhor, podermos falar com Deus, podemos orar pela manhã no domingo, em tempos tão difíceis como nós estamos passando. Notícias difíceis, pessoas passando dificuldade com a enfermidade da Covid-19. Por isso, nós ainda estamos com o culto apenas online. Estamos ministrando aqui na igreja, mas o culto continua sendo online, né? Por quê? Porque ainda estamos com um nível muito alto da contaminação do Covid-19, né? Temos acompanhado essa semana várias situações e, por isso, mantemos, né, o culto apenas transmitido com a equipe de trabalho aqui. Temos os irmãos aqui trabalhando, né, para você poder ter a ministração do culto na tua casa. Mas que faz falta a gente estar junto, faz, né? Sentimos muita falta desse momento de comunhão, né, com os irmãos. Mas esse é o tempo, esse é o desafio, né, que nós temos, o desafio do isolamento social, né, de tantas coisas que nós temos vivido nesse tempo. Eu queria pensar com você sobre o livro de Esther. O livro de Esther é o que nós estamos lendo agora, nesse mês de junho, né? Então, o mês de junho, nós estamos lendo o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito importante na Bíblia. É um livro que traz a história, né, de uma mulher, Esther, Radassa, né, que é um nome hebraico, e Esther, que é o nome persa, né, o nome persa para Esther, para Radassa. E nós queremos falar um pouco, porque quando a igreja lê o livro de Esther, e nós pregamos, isso pode te ajudar a entender um pouco mais o que é o livro e a importância do livro de Esther. A ideia principal é que a igreja sempre leia a Bíblia toda, porque a Bíblia diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que foi escrito nós devemos conhecer e entender como é possível isso estar ligado à nossa vida, não é? Eu quero falar um pouco hoje sobre, principalmente, uma pessoa chamada Mardoqueu. Mardoqueu foi uma pessoa que é bem importante na história aqui de Esther, né? E nós queremos pensar um pouquinho da questão do mentoreamento e o exemplo de Mardoqueu. Esse é o nosso tema hoje. O mentoreamento e o exemplo de Mardoqueu. Por que é importante termos mentores? O que é mentoreamento e o exemplo de Mardoqueu, né? Então, aqui, né, nós queremos pensar a partir dessa figura de um mentor. O que é o mentor, né? E a gente pensa um pouquinho aqui. Eu estava fazendo uma reflexão, preparando essa palavra, e posso dizer nós, porque eu tive e tenho, né, essa privilégio de ter pais cristãos e obedientes a Deus. Então, quem tem o privilégio de ter um exemplo de um pai que é cristão e tem caráter de Deus, né? Porque não adianta ser evangélico e não né, ser evangélico e não ter obediência a Deus. Também não vai resolver. E é lógico que Deus supre, ok? Deus supre. Mas se você que teve, né, você que está em casa, você que está aqui, que teve ou tem o privilégio de ter pais cristãos obedientes a Deus, você tem uma grande provisão de Deus na questão do mentoreamento. Você tem exemplo. Tem um exemplo. Você deve buscar, né, o exemplo na sua casa. E o pai, a mãe que me ouve aqui, né, deve lembrar: você é uma figura importante na tua casa.
Você que está formando família, né? Vai casar, amém? Você, você que vai casar, né? Ou você que uma hora vai casar, né? Alguns acham que vai casar rápido, né? E aí, mas amém, né? É importante ter o sonho e buscar mesmo. Tá certo, tá certo. Casar é uma bênção. Casar com a bênção de Deus é uma coisa maravilhosa. Então, é importante que você lembre o seguinte: busque os valores de Deus para que você seja um exemplo, para que você seja um bom mentor, uma boa referência. Agora, aqueles que não tiveram oportunidade, né, de ter pais tementes a Deus, por algum problema, porque eles não se converteram, ou porque, infelizmente, podem ter falecido, né, no meio do caminho, ou você nem conheceu, tem pessoas que não conheceram os pais, né? Enfim, teve alguma dificuldade do relacionamento com seus pais, né, por qualquer motivo. Então, eu sei que Deus provê, e nós vamos ver isso na história de Esther. Sabe o que aconteceu com Esther? Os pais dela morreram cedo. Mardoqueu era tio de Esther. E Mardoqueu adotou Esther. Mardoqueu adotou Esther. Então, olha que coisa, né? Então, Esther, ela era uma órfã, uma pessoa que não teve a felicidade de crescer com seus pais. Mas Deus proveu um tio, que era o Mardoqueu. E o Mardoqueu adotou Esther, Hadassa, que depois veio a chamar Esther. Mardoqueu também não era o nome original do Mardoqueu, mas a Bíblia não fala o nome hebraico dele. Mardoqueu já é um nome persa de Mardoqueu. Só que não tem o nome, não foi registrado o nome hebraico, né? Mardoqueu é natural de Mardok. Então, o nome que os persas deram para Mardoqueu. Mas ele tinha um outro nome também, assim como Esther. Então, Mardoqueu, ele adotou a Esther, né, como se fosse sua filha, criou Esther, e nós vamos ver aqui que Mardoqueu, ele mentoreou, ele foi um ótimo exemplo para Esther. Foi um ótimo exemplo. Porque é importante lembrar, fazendo uma introdução já aqui no nosso tema, né, e na nossa leitura, que Mardoqueu, ele foi exilado de Jerusalém, de Israel, ele foi exilado, ele era um dos jovens que foi exilado, ou seja, ele conheceu lá em Jerusalém, nós não sabemos exatamente, mas ele foi jovem, assim como Daniel. Ele foi jovem, provavelmente com 18, 19 anos, ele foi jovem ainda para o exílio. Quando ele foi para o exílio, mudou o império, né, nesse meio tempo. Ele mudou o império e se tornou o Império Persa. Né, o Império Persa subiu e eles continuaram exilados. E provavelmente, nesse grande problema que houve aí do exílio, ou seja, a Bíblia mesmo diz que só os mais pobres ficaram em Jerusalém. E aqueles que eram artesãos, está escrito aqui, só você ler. Os artesãos, as pessoas com profissão, que produziam, foram levadas. Então, provavelmente, Mardoqueu já era um cara muito comprometido, dedicado, jovem ainda, ele era uma pessoa, já era um trabalhador, né? Era alguém que estava envolvido no trabalho, era alguém que estava atento às coisas que os seus pais ensinaram. Porque lá no exílio, ele não tinha referência cristã, né? Lógico, não cristão, né? Jesus não tinha vindo ainda, né? Mas de Deus, de Israel, da palavra. Ele aprendeu aonde? Com os seus pais. Ele aprendeu e fixou de uma forma que, assim como Daniel, assim como aqueles que foram exilados, né? Jeremias, que também foi para o exílio, embora Jeremias já foi mais velho, mas aqueles 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Que também foram para a fornalha, assim como esses jovens que foram cedo para o exílio, mas logo cedo eles já se comprometeram com Deus. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem comprometido com Deus. Eu fico muito feliz. Um jovem, quanto mais jovem, eu fico mais feliz, viu? Amém? Estou vendo aqui, adolescentes comprometidos, vem, né? Já, querido, você que está em casa,
Você jovem, adolescente, se comprometa com Deus, você não sabe o dia de amanhã. Ainda mais nos tempos de hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Aproveite os mentores que você tem hoje. Aproveite as pessoas que te ensinam hoje. Nós não sabemos exatamente qual é o quadro social que o mundo vai tomar. Já não sabemos exatamente nesse momento. Imagino daqui 1 ano, 2, 10. Então nós precisamos aprender com os mentores, aprender com os nossos pais que são firmes, ou aqueles que o Senhor provê. Muitas vezes são familiares, né? A minha sogra, que já está na glória, há muitos anos, né, que ela faleceu, mas ela perdeu os pais cedo, assim como a Radassa, né, como a Esther. E ela teve a bênção de também um tio, né? Um tio, que o seu Zé Benedito, muito conhecido, né, no Ipiranga. O seu Zé Benedito, que eu conheci bem, viveu até 105 anos, firme com Jesus de verdade. Ele foi o quê? Um Mardoqueu para minha sogra. O seu Benedito, né? Figura carimbada lá no Ipiranga e na Igreja Metodista do Ipiranga e todo o pessoal, né? Ele foi o quê? Um Mardoqueu para minha sogra, Dona Áurea. Por quê? Porque ele criou a minha sogra desde cedo, firme com Deus. Minha sogra foi esposa, né, do pastor Rubens e foi uma mulher de Deus ao lado do pastor Rubens até que Deus a chamou. Não, a bênção. A bênção. Mas teve mentores. Ela perdeu os mentores naturais. Deus proveu alguém para que ela ensinasse nos caminhos do Senhor. Alguém estava orando por ela. Alguém estava dando exemplo para, né, a vida dela. Mas ela não desperdiçou, porque tem quem desperdice. E muitas vezes, eu quero dizer mais, muitas vezes o natural desperdiça e aquele que é adotado não desperdiça. Muitas vezes é o contrário do que a gente acha. Por quê? Porque a decisão pessoal, eu preciso querer essa moldagem. Deus trabalha com moldagem de caráter. Nós não nascemos prontos, irmãos. Você acha que você nasceu pronto? Eu nasci pronto. Eu tive uma sorte que eu sou assim, um cara um pouco mais legal que os outros, né? Assim, eu sei que não é sempre que acontece, mas eu caí assim numa família especial. Eu sou um cara, eu jogo bola bem. Sabe quando o cara é orgulhoso? É assim, né? Eu sou o melhor para jogar bola, eu ganho no xadrez. Né? É o orgulhoso, né? O cara acha que ele é melhor que os outros. Claro que eu estou aqui meio enfeitando um pouco, mas às vezes é isso. Não, querido, não. Na verdade, você é moldado. Se você tem uma facilidade, graças a Deus, né? Tem gente que é assim, né? Vai jogar ping-pong. Quando tinha ping-pong na igreja, ó, saudade, hein? Quando tinha ping-pong na igreja, quem jogou ping-pong na igreja aí, hein? Quem jogou ping-pong? Eu joguei ping-pong na igreja. Acho que só eu, a Leia e o Deco. A Leia foi campeã de ping-pong, hein, mano? Cuidado, hein? Você jogar ping-pong com a Leia. Né? A gente podia ter uma mesa de ping-pong legal, né? Quem sabe? Vamos orar para que o nosso novo espaço tenha espaço para uma mesa de ping-pong. Eu gosto de ping-pong. Os jovens normalmente gostam de ping-pong, né? É gostoso. Aí tem aquele cara que assim faz família, o cara fica sozinho, só ele joga bem. Pá, ele fica assim, todo orgulhoso, né? Joga o melhor mesmo. Se você tem facilidade, que bom, né, meu? Mas você com certeza, se você for fazer outra coisa, você vai levar um couro violento, né? Porque o outro carinha quietinho, ruim no ping-pong é bom no vôlei, é bom no basquete, sei lá, em alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, querido, que todos nós um dia aprendemos. Você não nasceu sabendo ping-pong. Alguém te ensinou, certo ou não? Alguém falou assim, ó, pega a raquete assim, ó, cuidado, ó, joga assim, joga assado, né? Aí você viu alguém jogando, alguém te ensinou as regras. Alguém, ou por acaso você aprende as regras na barriga da sua mãe? Não, alguém te ensinou. Existem os mentores são importantes, aqueles que ensinam. Na figura
hoje, né, muitas vezes a gente pode pensar, né, o que é o mentoreamento e discipulado? A gente fala muito de discipulado na igreja. É importante eu vou fazer uma diferença aqui, porque eu estou enfatizando muito o mentoreamento, é importante. Preste bem atenção, o mentoreamento, ele está dentro do discipulado, mas o discipulado não está dentro do mentoreamento. Preste bem atenção. O mentoreamento, ele está dentro de um processo de discipulado, mas o discipulado não está dentro do mentoreamento. Por quê? Porque discipulado é o processo que Jesus escolheu para moldar os seus discípulos, assim ele chamou, e ele é o principal modelo, certo? E nós, como discípulos de Cristo, andamos um discípulo mais maduro, ajudando o outro discípulo menos maduro, olhando para Jesus e nos moldando a partir do Mestre, certo? Esse é o discipulado de Cristo. Porque Cristo continua vivo. Ele ressuscitou, amém? Ele continua vivo. Então, quando eu olho para a sua palavra, que é viva, e eu, como discipulador, te ajudo a olhar para a palavra, nós dois estamos sendo moldados pelo Mestre, que é Jesus. E ao olhar para a palavra, ele vai nos moldando. Porém, Jesus, ele usa o testemunho de vida. Ou seja, aqueles que estão há mais tempo no Evangelho, a gente entende, espera-se, né, que ele esteja mais moldado. Então, ele é modelo para que os outros também sejam moldados. Tudo bem? Então, eu vou sendo moldado, assim como aqueles que estão chegando na fé, eles não vão ter noção de muitas coisas, e você vai ajudá-los a conhecer. Esse processo é o discipulado. Quando esse discipulado vai caminhando, muitas vezes, alguém já aprendeu bastante coisa, né, no Evangelho. Tem pessoas que têm anos, né, no Evangelho, e o mentoreamento é aquele processo que pode ser muito esporádico. E o mentoreamento é usado em muitas coisas, até na carreira profissional, né? Se fala muito em mentoreamento no mundo corporativo, certo? E é muito bom, é muito útil. E esse processo de mentoreamento, ele pode ser alguma coisa específica. Alguém que Deus coloca na sua vida, falando em perspectiva cristã, para te ajudar numa certa coisa, né? Por exemplo, no louvor, Deus me colocou muitos mentores maravilhosos na minha vida em relação ao louvor. E durante alguns períodos, eles foram muito importantes para que eu pudesse aprender alguma coisa, certo? Seja na música, seja na ministração. Deus colocou mentores que fizeram parte de um processo de discipulado que Deus tem trabalhado na minha vida desde que eu me converti. Deu para entender? Porque como discipulado, Jesus é o mestre, muitas vezes ele usa a minha vida. Quantos aqui já tiveram vários discipuladores? Não é verdade? Eu já tive vários discipuladores. Por quê? Deus usa às vezes um, às vezes outro, e Deus muitas vezes usa alguns mentores de forma específica na sua vida para trabalhar algo muito importante. Amém? Nós precisamos então estar atentos aos discipuladores que Deus provê e aos mentores que o Senhor nos coloca no caminho. Porque essas pessoas fazem toda a diferença. Se a gente olhar, por exemplo, para Moisés e Josué, eu sempre falo deles, né? Moisés e Josué. Moisés foi um discipulador e mentor de Josué. Trabalhou na vida de Josué 40 anos, ou mais de 40 anos. Elias e Eliseu também. Jesus e os discípulos. Barnabé e Paulo. Paulo e Timóteo foram o quê? Discipulador e discípulo trabalhando ali, moldando. E aí, Mardoqueu e Esther, eu quero falar então um pouco desse daqui, que muitas vezes nós não chegamos a olhar muito bem, né? Então eu quero que você abra lá em Esther capítulo 2, versículo 5. Esther capítulo 2, versículo 5. Vamos ler então.
Neste tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Amém? Como eu tinha dito até aqui, né? Tem muitos outros trechos aqui, né? Mas eu quero citar porque é importante que depois você leia a Bíblia toda, né? O trecho que fala dos jovens que foram deportados está em 2 Reis 24:14. Então, 2 Reis 24:14 fala dos jovens que foram exilados, dos quais certamente Mardoqueu estava entre eles. 2 Reis 24:14, né? Então, aqui vem a primeira coisa que eu queria pensar com você, que as referências de mentoreamento, os mentores, as pessoas que são referências, elas não acontecem por acaso, é uma construção. E Mardoqueu, então, ele tem uma trajetória de alguém que tem uma construção de um exemplo de homem, né? De homem e de mulher. Então, eu penso que hoje, né? Ontem mesmo nós oramos por uma pessoa querida mesmo, que está entubada com um problema grave de Covid-19, jovem, 40 e poucos anos, muito crente, a família toda dedicada, ele trabalha, inclusive, integralmente na igreja, né? Então, assim, a gente tem visto muitas dificuldades mesmo no nosso tempo, né? Outros queridos que a gente está orando para que não se agrave, né? Em nome de Jesus. Nós temos a igreja, eu fico muito feliz com o papel da igreja da comunidade Verbo da Verdade, que tem orado diariamente. Esse é o que o Senhor nos chamou. Porque nós não temos outra arma, querido. Não temos. Na verdade, nem a medicina tem, né? Vamos ser sinceros, a medicina tem. Muito limitado. Fica batendo cabeça para quem tem razão, quem não tem. É tudo muito limitado. Tudo muito limitado. Então, o clamor do povo de Deus é muito importante. A nossa oração não é vã, querido, não. Quantos eu creio mesmo, eu creio por Deus mesmo, que Deus livrou da morte porque ouviu o clamor da igreja. Eu tenho certeza que tem muita gente. Nós tivemos tantos casos na questão da oração. Tivemos uma pessoa que tinha sumido no Japão, eu lembro, a gente orou, no dia seguinte ela foi achada. Ah, não, coincidência, gente, que isso, olha, foi assim, né? Nossa, já era para ter sido achada e caiu no dia seguinte, né? É claro. Não é heroísmo, não, irmãos, mas nós temos que ter consciência, não por nós, mas porque o Senhor é misericordioso, até mesmo de nos dar a oportunidade de fazer o nosso papel, né? Fazer o nosso papel. Então, a oração tem a ver com compaixão, de você lembrar das pessoas e investir tempo em orar por elas. Então, você que entra na live de oração lá, não deixa de entrar, igreja, entra na live e ora junto. Você, mesmo que você não seja um ministro que está orando lá, não tem problema, entra, ora junto. Ora pelas pessoas, tenha compaixão daqueles que estão sofrendo. Mesmo que você não conheça, tudo bem. Tenha compaixão. É o mínimo de sentimento. E isso eu quero te dizer mais. Isso vai ministrar na sua casa, dentro da sua casa. Você quer ser exemplo? Tenha compaixão dos outros, né? Ore pelas pessoas. Se ajunte em fé. Eu tenho certeza que Mardoqueu, pensa comigo, ele poderia simplesmente, ele foi levado assim como Daniel. Mardoqueu, ele se destacou. Se você continuar a leitura, ele teve problema, ele quase foi morto, né? Tinha um cara que não gostava dele. Às vezes aparece, né, esses caras assim, que não gostam da gente. E às vezes a gente nem sabe por quê, né? Por que esse cara não gosta de mim? Não sei.
Né? Te falar, líder, pastor, às vezes, né, você fala, mas estou entendendo como é que, né, da onde aparecem alguns sentimentos, a gente não entende. E apareceu um cidadão lá chamado Amã, o inimigo dos judeus, como diz o livro de Esther. E o Amã, ele baixou lá um decreto lá, né, tal, que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. É um cara muito humilde, sim ou não? É um cara humilde. Todo mundo tinha que se prostrar quando ele passasse. E o Mardoqueu não se prostrou. Por quê? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego? O que aconteceu? O cara foi para a fornalha, mas não se dobrou. Por quê? Ele não queria adorar, não é porque ele era rebelde, ele não queria adorar outros deuses, nem que seja um homem ou alguma coisa. Então ele não se dobrou. Foi para a fornalha, Deus livrou. Sim ou não? Daniel, como é que foi? Não foi parecido? Parecido. Daniel também. Ó, você tem que adorar a estátua do rei lá. Ele não adorou. O que aconteceu? Cova dos leões para ele. Deus livrou ele lá dentro também. O Mardoqueu foi parecido, não se dobrou. O Amã fez o quê? Fez uma forca para ele, de 20 metros de altura, está escrito no livro de Esther. Fez uma forca para ele. Vou forcar esse cara, não quis se dobrar diante de mim, eu sou o cara. Ele vai entender que eu sou o cara. E tem gente querendo achar que é o cara ainda, hoje, né? Quer que os outros se dobrem diante dela. É verdade, não precisa ser rei para isso, não. Às vezes a pessoa quer que se dobre diante da sua opinião, diante da sua, sei lá, né? Quer que se dobre. Quebra essa, querido, não entra nessa. Você é um servo de Deus, e servo é para servir. Serve os outros, serve a Deus. Deus, se Ele quiser te exaltar, Ele te exalta. Aí o que aconteceu? O Mardoqueu, isso é assim, você vai pegando a história aí também. O Mardoqueu, certa vez lá, ele ouviu falar que 2 caras queriam matar o rei. O que o Mardoqueu fez? Foi lá e avisou o pessoal do rei lá, tal, os caras foram lá, né, descobriram a armação, mataram os caras, resolveram o problema, e não tinha sido dado nenhuma confiança para isso. E na noite anterior, que o cara ia, né, o Amã ia lá para pedir a cabeça do Mardoqueu para enforcar, o rei teve um sonho, né? Ele ficou inquieto lá à noite e foi lá estudar os livros lá e viu que tinha acontecido isso. O Mardoqueu tinha livrado a cabeça dele, né? Porque ele ia ser assassinado. Aí ele acordou pela manhã e falou assim: alguém honrou o Mardoqueu? Porque ele me livrou? Não, ninguém fez nada. Ele livrou você, mas vocês estão me entendendo? Ele te livrou da morte, mas ele não foi honrado. Nessa daí, quem estava chegando no palácio? O Amã, o cara que queria enforcar o Mardoqueu, certo? O inimigo lá. Aí o rei falou assim: quem está chegando? O Amã. Aí o Amã chegou e falou assim: ô Amã, o que a gente devia fazer com a pessoa que o rei deseja honrar? O que a gente faria com ele? Aí o Amã falou assim: deve ser eu, né? Lembra do cara do ping-pong? Deve ser eu, né? É lógico. Deve ser eu. Devia pôr num cavalo. Ele pensando nele, né? Devia pôr num cavalo. Aí, assim, põe uma bandeira, se não me engano, né? Um baluarte. Põe um manto do rei. E alguém falando assim: esse é o homem que o rei faz questão de honrar, né? Uma coisa assim. Aí ele falou: muito bom, gostei da sua sugestão, rapaz, você é criativo. Faz o seguinte, não omite nada, o rei falou isso, não omite nada, faz isso com Mardoqueu. E o Mardoqueu, ele estava chegando no palácio para pedir a cabeça do Mardoqueu. O rei inverteu tudo, falou assim: você vai honrar ele. Não é complicado isso para o Amã? Complicado, né? Mas ele teve que fazer. Foi lá, pôs o Mardoqueu no cavalo, pôs a bandeira, pôs o manto,
e saiu pela cidade. Esse é o homem que o rei faz questão de honrar. É bem interessante, né? Ou seja, quando Deus quer honrar, você não precisa fazer força, não. Amém? Não precisa fazer força, não. Deixa que Deus faz o trabalho dele. O Mardoqueu estava lá na porta, na verdade, preocupado, porque o Amã tinha feito um esquema lá com o rei, para quê? Para matar todos os judeus. Esse é o livro de Esther. A base do livro de Esther é esse, né? O Amã, que era inimigo de todo mundo, falou assim, sabe o quê, meu? Vamos exterminar os judeus. Porque o Mardoqueu é judeu, ele não está se dobrando, não vou matar ele não, só ele não, vou matar todo mundo. Foi quando o Mardoqueu, que era mentor de Esther, lembra? Que ele adotou Esther, lembra? Ele criou Esther. E Esther chegou lá no palácio, que Esther se tornou rainha, por quê? Porque ela teve sorte. Teve lá a Vasti, que era a rainha anterior, a Vasti, o rei falou assim, está dando uma festa, pede para a rainha vir aqui, né? Vestida com a coroa e tal. Aí a Vasti falou, não vou não. Será que ela fez uma boa ação? Vou não. Esse rei deve estar bêbado com essa festa, não quero nem saber. O que o rei falou assim, o quê? Ela desobedeceu? Louca? Ainda pediu o conselho dos outros, o que eu faço com ela? Aí os conselheiros dele falaram assim, tira ela da posição de rainha. Eu acho que eles foram legais ainda, né? Porque ele falou assim, desce o machado. Naquela época era assim, né? Não estou falando hoje, mas na época qualquer coisa morria, né? Então, aí os conselheiros foram legais, tira ela da posição de rainha, que ela nunca mais tal. E aí, depois de um tempo, eles fizeram um concurso para quem fosse rainha. Deus tem um propósito para o povo dele, levanta pessoas para abençoar o povo, né? E aí, no concurso para a rainha, o Mardoqueu também, né, sempre lá mentoreando Esther. Esther entrou no concurso, ganhou. Todo mundo via graça na vida de Esther. E Esther, então, intercedeu se tornou rainha. E quando Amã tinha lá o plano para quebrar, né, matar os judeus, já tinha selado pelo anel do rei, o que aconteceu? O que aconteceu? A Esther intercedeu para que o povo não fosse morto. Intercedeu. Mas tudo isso foi acompanhado, né, por um tio, porque o tio estava ali buscando, né? A Esther nem sabia desse decreto, e o Mardoqueu estava lá em jejum, em oração, vestido de saco e cinza. E a Esther falou assim, o que está acontecendo com o Mardoqueu, que ele está vestido de cinzas? Por quê? Porque Mardoqueu estava lá confrontando o mal. Então, querido, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é que referências, elas se constroem nas dificuldades. Mardoqueu estava ameaçado de morte, mas ele não se valeu das coisas que estavam ali à disposição dele. Ele poderia simplesmente falar assim, vou livrar a minha. Eu vou bajular as pessoas, né, aqui do palácio. Eu vou na onda deles. Essa é a questão. Muitas vezes nós estamos no mundo, diante do Evangelho. Deus nos coloca, por exemplo, num trabalho muito legal, onde as pessoas são, né, já foi até falado aqui recentemente, né, você tem ali a oportunidade de crescer como um executivo, como um líder, como um gestor, como um gerente, como um colaborador, enfim, como for. E ali você só vai subir se você tiver conivente com alguma coisa errada. Se você, né, fizer alguma coisa que agrade as pessoas, independente dos seus valores, aí você começa a quebrar a sua referência e você deixa de ser um mentor de verdade. Estou falando de um mentor para as coisas boas, que existe mentor para coisa ruim também, né? Aqueles que mentoriam
às vezes, o tráfico de drogas, né? Ou a mentira. E às vezes você vê pessoas que são extremamente mentirosas, foram mentoreadas por alguém que era mentiroso também dentro de casa. É sério o que eu estou falando, ok? Então, por que era tão mentiroso? Porque o pai, a mãe era mentiroso. Por que fala tanto palavrão? Porque o pai e a mãe falam palavrão. Não é? Fácil ver isso. Então, o meu filho está falando palavrão agora. Você fala? Então, você queria que ele falasse o quê? Essa é a minha pergunta. Você fala palavrão dentro da sua casa? Xinga os outros? Xinga no trânsito? Fala para o cotovelo? Você queria que seu filho falasse o quê? Você tem raiva dos outros, não perdoa, rancoroso, quer fazer a vingança com as suas mãos. Aí o seu filho é assim, o seu discípulo também é contaminado. Por quê? Porque você não tem a referência. O Mardoqueu, ele não se conformou com o que estava acontecendo. E aí a Radassa lá, a Esther, falou assim, olha, eu não vou fazer nada, porque se eu for interceder lá para o rei, eu posso morrer, porque se eu entrar na presença do rei e ele não estender o cetro dele, né, eu posso morrer. Aí o Mardoqueu falou, então tá, né? Poxa, eu tentei, mas... Foi isso que ele falou, pessoal? Quem conhece a história? Não, ele não falou isso. Mardoqueu falou assim, tudo bem, você que sabe. Agora pensa aí vem o mentoreamento. Pensa bem, aqui vem o mentoreamento. Ok, a decisão é sua, rainha. Só que lembra o seguinte, pensa se não é para um momento como esse que Deus te colocou aí. Pensa se não é como um momento como esse que Deus te colocou aí no seu trabalho, querido. Na empresa que você trabalha, no comércio que você tem. Pensa se não é num momento como esse que você está aí no emprego que você está aí na igreja, no lugar que você está ministrando, aí no diaconato, aí discipulador, aí líder de célula, aí... Pensa se não é num momento como esse de pandemia, que Deus te colocou aí na tecnologia, na saúde, né, na educação. Pensa se não é num momento como esse, que você deve ser um consolador, um homem de Deus, para ser testemunho na sua casa. Pensa se não é num momento como esse, que você deve ser um intercessor, que você deve ser temente a Deus. Pensa se não é num momento como esse, que você precisa se firmar mais na fé. Amém? Esse é o momento. Você sabe o que o Mardoqueu fez? Você precisa entender que você foi colocada por Deus, tem um propósito. Não é para você curtir a rainha, não. Não é para você se lambuzar com os jantares para você. Você tem um propósito. Você tem um povo. Não foi isso que ele falou? Ele deu uma chacoalhada. E ele falou o seguinte ainda. Saiba o seguinte. Se você se negar a fazer uma coisa que é de Deus, Deus vai livrar o povo. Agora você dança. Ele falou isso, não falou? Oi, está escrito. Não está? Então, irmãos, você acha que Deus depende da sua vontade para fazer o que Ele quer fazer? Fala sério, né? Fala sério. Ele dá oportunidades. Ele dá oportunidades. Ele dá oportunidade. Quer me servir? Vem. Vem ser meu discípulo. Vem. Vem me servir. Vem pregar. Vem tocar no louvor. Vem ministrar. Eu louvo a Deus pelos queridos irmãos aqui, os nossos heróis aqui, né, ministrando louvor do domingo, né, na pandemia. Tem umas dificuldades, né, irmãos? Tem dificuldade. Todos aqui que ministram na casa de Deus são corajosos de vir até aqui na pandemia para ministrar, né, com mais qualidade, com mais, né, juntando as forças para que você na sua casa receba a palavra de Deus. É para um momento como esse, Deus está nos chamando para que você seja testemunho. E aí Esther caiu em si e falou, peraí, acho que o meu mentor tem razão.
Você percebe qual é o papel do mentor? Nem sempre é para passar a mão na cabeça e falar assim, tá bom, Esther, tá bom. O mentor chama atenção, ele fala assim, ó, tá errado. Tá errado. Quanto nós estamos vendo de pais que colhem filhos totalmente longe de Deus de mais alguma coisa, porque nunca chamaram a atenção dos seus filhos, nunca corrigiram os seus filhos, nunca trabalharam no caráter dos seus filhos, nem deles mesmos. Aí é complicado, porque não tem como educar. Como que educa assim? Mardoqueu educou Esther, que se tornou uma referência. Até hoje se comemora a festa do Purim, a gente conhece os judeus, né, moram em Israel, eles festejam até hoje a festa do livramento do povo de Israel, que aconteceu com Mardoqueu e Esther. Isso é muito sério, muito histórico, irmãos. É muito sério e muito histórico. Temos aqui uma representante do povo judeu para nos firmar. Não é verdade? Até hoje. Até hoje. Por quê? Porque foi muito sério. Havia um plano de destruição mesmo. E nós sabemos que quanto isso é verdade, porque a gente viu a Segunda Guerra Mundial. Certo ou não? Então é fácil de perceber como o diabo quer destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir aqueles que são de Deus. Mas se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, se o Senhor é a tua guarda, Ele te livra como livrou o povo de Israel. Ele livra o povo dele. Ele livra a igreja. Até o momento que ele mesmo vai arrebatar a igreja. A gente vai passar sofrimento, sim. Passa sofrimento. Mas Deus livra. Aleluia. Mas nós precisamos de quebrantamento. Precisamos de referência. Você sabia que Mardoqueu, depois, se você olhar em Neemias, abre a tua Bíblia em Neemias 7:7. Isso é novidade, hein? Essa é uma pesquisa mesmo, que eu fiz uma pesquisa em cima dessa palavra aqui, e eu descobri uma coisa interessante. Essa eu não tinha descoberto antes. Neemias 7:7. Olha que coisa interessante aqui. Em companhia de Zorobabel, Jesus, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Blisã, e assim vai, né? Espera aí, Mardoqueu em Neemias? O que acontece? Vocês leram aí? Mardoqueu não era um nome comum. Mardoqueu lembra o nome persa? Mardoqueu é um nome persa de um judeu, que quando chega na Babilônia, que depois muda, né? A Babilônia, que depois passa o reino aí, muito assírio e persa, medo-persa, que vem depois do assírio, aí é história, né? Aí, o que acontece? Ele recebe um outro nome. Tudo indica que esse Mardoqueu é esse Mardoqueu que nós estamos falando. Porque a diferença é de mais ou menos 30 anos, da história de Esther até esse versículo que eu li. Embora Neemias esteja antes de Esther, a Bíblia ela não é composta, ela não foi colocada, né, na cronologia, tá? Então é importante que você saiba disso. Então não é ordem cronológica, por isso que está antes aqui. Mas não significa que Neemias foi antes de Esther. Neemias foi um pouco depois de Esther, mais ou menos 30 anos. Porque Neemias, lembra que Neemias voltou para Jerusalém? Certo? Lembra? E Neemias também fez um papel importante no exílio. E o rei permitiu que Neemias voltasse para reconstruir. E quem foi com Neemias? Quem foi com Neemias também? O Mardoqueu. O Mardoqueu estava na lista de Neemias. Então, o que eu quero dizer com isso, querido? O homem de Deus, ele entende o propósito de Deus, mesmo que ele parece que está tudo muito bom, no bem bom, né? Que ele, depois daquele evento
que aconteceu com Esther, Mardoqueu foi colocado como que nem José do Egito, governador abaixo do rei Xerxes lá. Ele foi colocado como governador geral, ele foi muito honrado. E aí nós vemos que Mardoqueu, ele não se importou em ter sido tão reconhecido, mas ele estava preocupado com o quê? Com a reconstrução dos muros. Dá para perceber isso? Que interessante. O capítulo 10 de Esther, ele foi escrito só para honrar Mardoqueu, está escrito lá, praticamente. A grandeza de Mardoqueu. Por quê? Porque a referência de Mardoqueu foi muito forte, não só para Esther, mas para todo o povo. Então, é o que eu queria... Vamos abrir lá em Esther 4:1. Só para lembrar aqui, né? O 4:1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano e saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Quando ele soube do plano de destruição, era um homem extremamente sensível ao plano de Deus. Espera aí, mas Deus tem um plano com o povo dele para ser representado, não pode ser. Eu vou interceder. Amém? É aquela pessoa que fala assim, não, Deus tem um propósito para a igreja, eu vou trabalhar, né? Eu vou interceder, eu vou evangelizar. Deus tem um plano para que o reino de Deus se estabeleça, eu vou discipular, eu vou trabalhar em cima disso, né? Então, a importância, né, de um mentoreamento, a importância de nós olharmos para a orfandade que existe hoje, a orfandade de pessoas que estão sem referência, perderam seus pais espirituais, perderam as suas referências, porque nós vivemos uma crise de referência. Isso é um problema, né? Nós vivemos uma crise de referência, por quê? Porque falta santidade, falta vontade de buscar Deus, dos líderes. Que Deus tenha misericórdia de nós como líderes, para que nós busquemos santidade, busquemos santificação. Porque se nós não buscamos santificação e posicionamento, como foi no caso de Mardoqueu, quem é que vai nos seguir? Quem é que vai ser moldado? Porque a moldagem vem de Deus, no caso do cristão. Jesus precisa me moldar para que eu possa ser bênção na vida do outro, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que trabalham comigo. Essa semana, até contei aqui para a família, né? Nós tivemos uma situação lá de um desentendimento. Na verdade, uma confusão de comunicação, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí nós chamamos 2 gestores, as pessoas que tinham se envolvido na comunicação cruzada lá. Aí nós promovemos uma mediação de conflitos, que se fala muito no mundo corporativo também, né? Aí eles conversaram, pediram perdão um para o outro, se acertaram, ganhamos até chocolate depois. Acho que eu vou fazer mais vezes. E eu me senti tão bem, abençoei. O cristão, ele deve promover, você sabe que eu já vi situações, já presenciei em empresas onde eu trabalhei, eu fui consultor de alguma forma, coach, consultor, onde o gestor, ele adorava um problema, ele gostava, ele punha lenha, ele via, falava, fofocava para outro ainda, deixava o circo pegar fogo, curtia isso, rapaz, e tem, hein, tem porque não tem noção. Primeiro, não tem competência mesmo para mediar um conflito mesmo. Falar a verdade é essa. Eu já trabalhei como coach para ajudar gestores na mediação de conflitos. O cristão, ele deve ter uma competência especial na mediação de conflitos. Porque bem-aventurados os pacificadores. Amém? Não é isso que Jesus disse? O que é pacificador? Não é mediador de conflitos? Pacificador. Você faz a paz, você ministra a paz. Então, queridos,
o que eu queria... Dei um exemplo aqui, né? Lógico, o tema não é mediação de conflito. Mas o mentor, ele precisa estar trabalhando isso. Certamente, as pessoas que viram isso são gestores que lideram outros. Então, quando ele tiver 2 pessoas debaixo da liderança dela, o que ele pode fazer? A mesma coisa, sim ou não? Porque ele teve uma referência. Então, a minha palavra hoje é que nós precisamos de mentores. Abre lá a tua Bíblia em Esther 10, para a gente finalizar a nossa palavra. Esther 10. Capítulo 10, versículo 1, olha só. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo da hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Olha que interessante. Interessante. E o rei Xerxes foi um dos imperadores mais fortes que o mundo conheceu. Se você ler a história do rei Xerxes, você vai ver que o império dele foi muito grande naquela época. Ok? Então, o que eu quero aqui finalizar a nossa palavra? Mardoqueu, ele foi um exemplo de dedicação, de garra, de trabalho, um exemplo de competência, de dedicação, um exemplo de temor a Deus, de dependência de Deus, um exemplo de fidelidade. Nós precisamos de mentores, pais, tios, enfim, discipuladores. Precisamos de homens e mulheres que busquem, no exemplo de Mardoqueu, um modelo, né, para ser seguido. Um modelo de firmeza, de confronto com a preguiça, de confronto com a vergonha, ou com medo de fazer a vontade de Deus, medo de cumprir o propósito de Deus, que Esther estava lá com um pouco de medo, né, de ser morta na hora de se apresentar. O mentor deve se confrontar, mas se você foi chamado para isso, vai. Se você foi chamado para isso, vai. Quantas vezes eu tive medo, né? Medo assim, como é que eu vou assumir uma situação dessa? Como é que eu vou, né, trabalhar isso com a igreja, com uma pessoa, com uma situação? Mas quando Deus te chama, Ele te capacita. Quando Ele te capacita, Ele te abençoa, Ele provê, Ele te ensina. Amém? Coloca aí a tua vida na presença de Deus. Fecha os teus olhos. Pensa um pouco na palavra hoje. Contamos um pouco da história. Muitas vezes a Bíblia diz que nós devemos saber contar as histórias. As histórias da palavra, elas devem nos abençoar e nos edificar. É importante que você saiba, né, da história de Esther, de Mardoqueu, para que essa história de Esther, de Mardoqueu, ela ministre nos nossos corações. Ministre que hoje, com as dificuldades que nós temos, muitos estão ficando órfãos, muitos estão perdendo seus pais. Muitos estão perdendo seus pais. Eu recebi uma notícia hoje cedo, de um rapaz, inclusive já colocamos, de ontem para hoje, né? Nós colocamos no grupo de oração, e veio falecer, em menos de 50 anos, deixando seus filhos. Muitos estão deixando filhos órfãos por causa da pandemia. Onde estão os mentores? Onde estão as referências de Deus? Deus chama a igreja para estar mais santificada, mais fiel, mais dedicada. Você que é servo de Deus, você que está em casa, coloca a tua vida diante de Deus, para que você ore. Se você está
talvez aí preocupado com o seu trabalho, preocupado em ganhar o dinheiro, ok, está certo, mas lembre o seguinte, a principal preocupação deve ser, qual é o propósito de vida que o Senhor me deu? Quais são os valores que Ele quer que eu viva? Quais são os valores como um bom mentor, um bom discipulador, um bom pai, uma boa referência, um bom exemplo de cristão eu posso dar no meu trabalho? Como eu posso dar um bom exemplo de vida na igreja, para os meus irmãos, para os meus familiares, para aqueles que vivem e convivem comigo? Peça ao Senhor que molde as suas palavras, mude a tua mentalidade, mude a tua forma de ser. Peça ao Senhor que te dê graça para ouvir os seus mentores, para ouvir os seus discipuladores, para perceber, como Esther, aquilo que deve ser transformado, para que você não seja teimoso, para que você não seja arrogante, mas o Senhor possa moldar a tua vida, transformar a tua mente, como diz Romanos 12. É isso que nós desejamos, Senhor. Ó Pai, abençoa, meu Deus, a cada vida, Senhor, que está nas suas casas, cada família, para que sejam moldados, ó Deus, nesse tempo difícil. Assim como os judeus na época de Esther estavam sob ameaça, Senhor, daquela lei de extermínio, nós temos também, Senhor, hoje a pandemia, nós temos, ó Deus, a dificuldade da ameaça do vírus, ó Deus, das cepas. Pedimos que o Senhor nos dê graça para entender, assim como Esther e Mardoqueu, o nosso papel no tempo de hoje, Senhor, para que possamos ser modelos e exemplos para aquelas gerações que chegam, para os órfãos que estão ficando, para as pessoas que estão tendo dificuldade para passar nesse período. Dá à tua igreja, Senhor, a bênção da paternidade, Senhor Deus, do mentoreamento, da referência, do exemplo, em nome de Jesus, que nós não percamos, ó Deus, essa missão, mas que possamos ser, Senhor Deus, referência, Pai, principalmente no temor do Senhor, na ousadia de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus, como igreja, como famílias, para que sejamos, ó Deus, parecidos com Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, né? Palavra poderosa, que possamos realmente praticar aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor. É muito importante isso para a nossa vida, para a nossa família, amém? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, Mateus capítulo 6. Eu gostaria de pedir que os músicos viessem aqui, nós vamos estar ofertando ao Senhor nesta manhã. Você em casa também, você pode fazer a sua transferência. Nós temos aqui, né, a conta, o Pix, então que você possa fazer a transferência. Mas eu gostaria primeiro que você abrisse a tua palavra. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Querido, você pode estar pensando, mas o que esses versículos têm a ver com oferta? Aqui está dizendo para não nos preocupar. A partir do momento que eu deixo de ofertar, que eu deixo de dizimar, porque eu fico preocupado com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, se o dinheiro que eu vou estar colocando ali no gasofilácio ou transferindo para a obra do Senhor, porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do Senhor, é usado na obra, e quando eu me preocupo com isso, então não, eu não vou ser dizimista, ou eu não vou ser ofertante, porque pode faltar. Queridos, lembra desse texto aqui, em Mateus capítulo 6. Aqui ele diz, portanto, não se preocupem, não, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então quer dizer, os pagãos que correm atrás disso, os pagãos que pensam nisso, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que é dono do ouro e da prata. Então, coloque agora com todo o seu coração, o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, para que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Que você não se preocupe com o dia de amanhã, de uma forma exagerada. Nós precisamos nos programar, mas a ansiedade causa muitos problemas. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque a palavra diz que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que supre as nossas necessidades. E busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar a Deus. Oferte a Ele. Ele não precisa do nosso dinheiro, não. É verdade, Ele é o dono do ouro e da prata, mas aqui Ele está realmente testando a nossa obediência a Ele. Obediência àquilo que Ele fala na palavra em relação a dízimo e oferta. E também você que sente no coração de ajudar também a obra ali em Cotia, eles estão precisando de ajuda para realizar o trabalho ali, um trabalho tão lindo que eles já estão fazendo com as crianças. Eles já enviaram material para as crianças, não é isso? Enviaram material, estão recolhendo, diz que as crianças gostaram, os pais gostaram. Então é um trabalho que precisa realmente de oferta, precisa de uma condição para ser feito. Então que você possa orar nesta hora. Eu vou orar, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Converte, Senhor, nosso coração, para que possamos dizimar e ofertar com alegria, papai. Assim diz a Tua palavra. Tira de nós toda preocupação, Senhor. Tira, papai, porque nós sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades. É o Senhor quem nos sustenta, papai. Porque se não for o Senhor, o que é de nós, papai? Por isso, Senhor, que possamos realmente abençoar a Tua obra de todo o coração. Amém. Que você possa ter essa oportunidade agora. Aleluia. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor. Cruz me chamou, gentilmente atraiu e eu
Aleluia. Senhor, obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos atraiu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também é aquele que nos sustenta. Senhor, esteja abençoando, Senhor, as ofertas, que tudo seja dedicado a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que o Senhor também esteja ajudando, Senhor, aqueles que cuidam, Senhor, dessa parte financeira aqui da nossa igreja, para que possam, Senhor, com zelo, com amor, Senhor, realmente cuidar, papai. Em nome de Jesus eu te peço. Oh Deus, obrigada pelo grupo de Cotia, que tem trabalhado arduamente, Senhor, na tua obra. Sustenta, papai, Senhor, aquele grupo, sustenta aquele lugar, sustenta aquele ponto missionário, papai, os seus líderes, Senhor. Sustenta a Verbo da Verdade, nos levando também ao local, Senhor, que o Senhor deseja para nós. Nós clamamos isso a Ti nesta manhã e te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os nossos avisos, da semana. Nós temos a nossa reunião de oração todos os dias às 20h30 pelo Facebook. Participe, igreja, participe da reunião de oração. Vamos orar juntos, é muito importante a oração. Participe conosco. Também às quintas-feiras pela manhã, também nós temos Amanhecer com Cristo, às 7h30 da manhã. Nós estamos fazendo essa oração às quintas-feiras. Também no horário do almoço, nós temos a Palavra que Alimenta, a 12h30. Você que está almoçando, você que está ainda preparando o seu almoço, participe também da Palavra que Alimenta. A palavra do Senhor, ela é viva em nosso coração e ela transforma, como foi falado aqui hoje. Então precisamos da palavra do Senhor. Também nós temos as nossas células, Essa semana passada, na quinta-feira, nós tivemos o bate-papo entre elas. Queridos, foi uma bênção. Se você não participou na quinta-feira, ainda dá para você assistir, porque ficou gravado. Foi uma bênção. Eu tive retorno, um feedback de pessoas que participaram, que foram ministradas e tocadas pela palavra que nós tivemos da irmã Durvalina. Foi uma bênção. Então participe, E também as nossas células. Essa semana, quinta-feira, às 20h30, nós teremos a célula de mulheres. Mulher, participe conosco. Seja alimentada também, na célula. Estamos ali em comunhão, umas com as outras, mesmo sendo, só nos vendo por vídeo, mas nós estamos ali em comunhão, e é bênção. Dos homens também amanhã, 20h30, segunda-feira, 20h30, também a célula de homens. Participe, homem, tire esse tempinho, busque a Deus em primeiro lugar. Eu sei que nós temos muitos afazeres, muitos, é verdade, mas tire esse tempo para estar junto com o seu irmão, buscando a palavra, louvando a Deus, orando, no tempo de célula, no tempo das lives. Busque a Deus, amém? Que você possa ser realmente edificado por tudo isso que nós temos, como igreja, praticado. Não podemos estar muito juntos, mas nós estamos realmente fazendo a nossa obra usando a tecnologia, e isso é bênção, amém? Alguém mais algum aviso? Não, nós também entregamos os cobertores quarta-feira passada. Foi uma bênção, foi muito bom. Quem foi, sabe que foi muito bom. E obrigado pela oração da igreja. E nós vamos continuar fazendo isso também, amém? Você que está aqui, se levante. Você que está em casa também. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, por este culto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque pudemos cultuar a Ti nesta manhã, porque estamos vivos, Papai, porque temos saúde, e nós podemos erguer as nossas mãos, erguer as nossas vozes em louvor e adoração a Ti. Muito obrigada, Papai, de todo o coração por este culto, pela palavra, que possamos realmente ser usados por Ti, ser mentores, ó Pai, ajudar pessoas realmente a Te buscar cada vez mais, a serem transformadas, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Papai, nós clamamos a Ti, que a paz do Senhor, que o
amor de Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Diga ao seu irmão: você é uma bênção. Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado do seu amor. Quebrantado por seu amor.